Vamos dar continuidade, então, à nossa programação. Vamos partir direto para a próxima mesa, ok? Para a gente agilizar. O tema da próxima mesa é o papel da advocacia na mediação. E para esse tema, chamo aqui à mesa pessoas conhecidas nós, porque fazem parte ativa da nossa comissão. Doutora Mônica Ribeiro de Andrade Gama, advogada formada pela São Francisco, pós-graduada em Direito de Família e Mediação de Conflitos, além de bacharel em Psicologia também pela USP. Doutora Patrícia Freitas Fuoco, mãe da Sofia, coordenadora de negociação em nossa comissão, possui formação em negociação e mediação pela Harvard Law School e pelo Centro de Mediação Mediaras Argentina. É reconhecida pelo ranking Análise e Advocacia Mulher e como mediadora pelo Leaders Lead de 2018 a 2023. Coordena dentro da nossa comissão a área de negociação. Doutora Sônia Andreotti Carneiro Frugoli, advogada, administradora de empresas, mediadora judicial e privada, vice-presidente da Comissão de Mediação de Arbitragem da OAB de Pinheiros, subseção aqui de São Paulo, e também é presidente da Comissão de Justiça Restaurativa daquela subseção. E também relatora da 20ª turma do Tribunal de Ética de São Paulo. Sandra Bayer para compor a mesa e dirigir os trabalhos desta mesa. Bem-vindas. Eu estava num momento de desespero aqui, porque eu achei que a Sandra estava lá fora. Eu falei, ué... A Sandra sumiu, é que a Sandra estava lá quietinha. Boa tarde. Sem mais delongas mesmo, né? Vamos agilizando. Este é um painel de pessoas de casa, né? Estamos todos em casa, então eu vou pôr um compromisso aqui para a gente terminar adiantado, hein? Esse relógio pode começar a contagem regressiva, João Paulo. E a gente vai dar conta antes da hora, vocês vão. Bom, posso começar? Pode começar, Paty. Eu ia falar, a Paty vai começar. Eu vou começar. Bom, primeiro, boa tarde a todos e todas. Muito obrigado por esperarem por esse painel. A gente fica muito contente, porque o dia está longo, segundo dia de congresso, e a gente sabe que todo mundo tem muito a fazer, portanto, estar aqui com vocês e poder... Eu acho que acho que eu tenho muito menos a compartilhar comparado a tudo aquilo que eu vou carregar na minha mochila hoje para casa, né? Eu fiz vários rascunhos do que eu gostaria de falar, porque eu fiz aí eu ouvi alguém, mudei. Falei, eu vou falar outra coisa. 2, 3, 4. Então, como eu gosto, às vezes, acho que a preparação é importante, vocês vão saber disso que eu vou falar, mas tem sempre uma dose de improviso. E eu prefiro hoje seguir dessa forma, porque eu fiquei muito tocada por todas as falas desde ontem. Eu aprendi muito sobre vários assuntos que não são do meu dia a dia. Bom, primeiro, eu nem passei batido, né? Obrigada pelo convite a todos, todas, né? Na pessoa de Fernanda Tartucci, parabéns aos organizadores, Sandra, Marco, Célia, por esse incrível evento. Mas vocês já viram que eu já fui logo atacando e dizendo que eu amei estar aqui e participar dessa mesa, mas, sobretudo, exercitar a escutatória que o desembargador Muta falou hoje, né? E vamos lá. A pergunta que eu tenho para vocês não é a do Gustavo, de $500 mil, de como ganhar dinheiro, porque eu já sei que é possível agora, Gustavo. Estou muito tranquila. Mas a pergunta é a seguinte: qual é o nosso papel como advogados? Qual é o papel do advogado na mediação, considerando que o protagonista é o cliente? Quem se aventura?
Eu gosto muito de uma... por favor, eu achei que ninguém... Eu faço essa pergunta, nunca ninguém quer responder. Tá? Por favor, pode falar. Qual é o seu nome? Maria Elisete, obrigada. Acho que quando você... Maria Elisete. Quando você falou, acho que suporte jurídico, você está falando, acho que para o cliente, né? Você falou mediador. Então, vamos lá. Concordo perfeitamente. Eu gosto de uma frase que me deu anomia também, Marcelo Girardi, que ele fala assim, que o papel do advogado é ser protagonista dentro do protagonismo do cliente. Como é que ele tem? Ele tem um papel extremamente relevante, fundamental, dentro do protagonismo do cliente. Como que a gente faz isso? A gente faz isso conhecendo o processo de mediação. Para advogar no processo de mediação, você tem que conhecer a estrutura do processo, tem que entender como funciona uma mediação. Portanto, do mesmo jeito que advogar na arbitragem tem uma forma para se advogar na arbitragem, eu não ouso advogar na arbitragem porque eu não sei passear ou navegar por aqueles mares. Do mesmo modo que advogar na arbitragem, é diferente de advogar na justiça estadual, no judiciário, na justiça comum, advogar na mediação, sim, é muito diferente de advogar esse advogar que a gente aprendeu na faculdade, esse advogar que a Cecília, a Tatiana falaram da época que, pelo menos eu sou dessa época, dessa década de 70, que nasceu na década de 70, estudou na década de 90 e que aprendeu a litigar. É muito diferente. Já começo dizendo que em alguns painéis eu ouvi de vários palestrantes que soltam, no sentido, né, gentil da palavra, fico muito à vontade com o mediador e eu confio, meu cliente sabe, e, portanto, eu deixo ele tranquilo ali naquela sessão de mediação. Eu não deixo. Mas não é porque eu sou controladora, também sou, na vida real, mas não é porque eu sou controladora do cliente, é porque o meu papel é zelar pelo cliente. É o que a nossa colega falou. Então, eu não fico confortável com o meu cliente, até porque não dá para eu dizer para o cliente, não diga nada, vá lá, seja sincero, mas não diga isso, aquilo. Não é assim. Não dá, não é preparar. Ninguém aqui pode preparar o cliente para isso. Preparar o cliente é muito diferente de dizer, não diga isso, diga aquilo. Cuidado para dizer o que você quer. Diga, mas não diga tal coisa. Não dá. Então, como que a gente prepara esse cliente, né? Quando a gente fala, esse tema me é muito caro, do papel do advogado da mediação, eu me dedico a estudar esse tema há mais de 12 anos, eu comecei pela negociação, pela mediação, e aí eu comecei a estudar o papel do advogado e leio, busco, estudo, vou atrás de doutrina estrangeira. Quando eu comecei a estudar, tinha pouca coisa no Brasil, tinha uma dissertação de mestrado, hoje a gente já tem muita coisa sendo falada. E o que eu me deparo é que, em todas as situações, a preparação, o norte é preparação, preparação, preparação. E como que eu vou fazer isso? Muito bem. A gente tem um processo diferente. Já disse que a mediação é um procedimento diferente. Eu tenho que entender como esse procedimento funciona. Ele tem começo, meio e fim, é um processo estruturado. Hoje a Valéria Lagrasta acabou com a minha palestra, porque ela falou, sabe aquela ideia de Harvard? Eu vim com a ideia de Harvard no táxi hoje. Vou falar para eles assim, o procedimento tem começo, né, tem aquele momento. Aí ela falou, gente, esquece aquilo. E o Marco, para terminar, brilhantemente falou, a gente tem que tropicalizar a nossa mediação. Aí foi essa a primeira página, aí eu mudei para essa.
tá? Mas eu vou voltar naquela ideia, que é o que eu sei, que é aquela estruturinha, né? Que a gente tem uma fala inicial, uma fala de abertura. Pensem naquele desenho da estrutura. Eu gosto de brincar que é assim, aquele framework da negociação e da mediação, né? Na verdade, o framework da negociação, ele se espelha aqui, ele é basicamente a base dos dois, o esqueleto é o mesmo, né? Ele vai ter ali algumas diferenças na negociação. A gente tem aqui direta a conversa, né? A negociação está sendo direta, e na negociação a gente tem um terceiro que vai facilitar. E esse terceiro tem que ajudar, tá? Então, eu também tenho que saber como que eu uso esse terceiro, como é que eu vou usar. Ela vai falar disso, não posso entrar no tema dela. Tem algumas habilidades que eu tenho que ter para saber usar esse terceiro e esse processo. Não posso entrar no tema da Mônica. Não está sobrando muita coisa. Porque como é que eu vou... Que habilidades são essas? Mônica vai falar. Então, vamos lá. Mais um recorte. A gente tem essa fala inicial, a gente tem em que geralmente as pessoas trazem o que querem, né? O que elas trazem? A posição. Geralmente as partes trazem a posição. Perfeito? Depois eu gosto de... Isso eu vou trabalhando com o cliente antes da mediação ou antes da negociação. Então, o meu trabalho como advogada na mediação é um trabalho de advogada antes de ir para qualquer mesa, seja de negociação, seja de mediação. Eu tenho um formulário no escritório que eu comecei usando, eu aprendi ele em Harvard. Claro que ele era muito mais complexo, eu fui desenhando, comecei a aplicar em algumas aulas. Tropicalizando. Gostei. Então, agora eu já estou na linha da Lagrasse do Marco. Então, Vicente, obrigada. Fui tropicalizando e fui trazendo o seguinte. Então, não que o cliente entre no escritório e fale muito obrigada por ter sido o primeiro essa semana. Brincadeira. Responde o formulário pelo Google Forms e volta. Não. Eu vou conversando, né? Um lugar de escuta. Né? Eu vou perguntando, e não é assim, qual é a sua posição? Porque ele fala, não sei o que é posição. Né? Eu vou perguntando, vou contando, conto um pouco da vida, ele conta, eu gosto de falar, vocês já perceberam, eu não vou estourar meu tempo, já estourei. E a gente vai para um caminho de entender o que ele quer, para que ele quer, quais são as motivações que levam ele a pedir aquilo que ele está pedindo, porque muitas vezes ele chega no escritório pedindo uma ação judicial. Às vezes ele pede um mandato de segurança, que não tem, é um mandado, mas a gente deixa passar. Às vezes ele nem sabe o que ele quer, às vezes ele quer uma liminar, às vezes ele quer uma rescisão de um contrato sem risco, mas, no fundo, se ele rescindir aquele contrato, a fábrica para. E aí eu estou dizendo de um lugar... Né, desse recorte, vamos dizer, do papel desse advogado dentro de uma mediação privada, porque judicial, muitas vezes, não dá para passar por todas essas etapas, muitas vezes não dá tempo. Já tive experiências muito bacanas no judiciário, no Tribunal de Justiça, a Silvana está aí, que não me deixa mentir, faz tempo, não sei se ela lembra. Não foi ela mediadora, eu não estou quebrando nenhum tipo de confidencialidade, quero deixar claro. Mas, vamos lá, eu vou trabalhando esse cliente para eu entender dele primeiro qual é a posição dele, o que ele quer, para que ele quer. Vou trabalhando com ele que opções de saídas ele tem para aquilo. Então, eu vou usando, de novo, a minha estrutura de Harvard. Quais são as opções? E falo para ele, sem pré-julgamento. Tá? Então, vamos lá, vamos pensar. Às vezes eu trago umas ideias meio malucas. Ele fala, não, isso não funciona para mim. Tá bom, e a gente vai conversando. Depois, eu vou aplicando e vou tentando entender que critérios objetivos a gente tem para aquilo parar de pé, para ver se dá para levar para o outro lado. E, no final, eu ainda tento descobrir, claro que eu não pergunto, Marco, qual é o seu BATNA? Que ele me bate, né? Não, eu quero saber o que a gente tem fora da mesa. E se não der certo, a gente vai para onde? O que a gente vai fazer? A gente vai para o judiciário, para a arbitragem, a gente senta, chora, não faz nada, pode ser. Meu escritório hoje ele é absolutamente focado 100% em consenso. É um pouco do que o desembargador Muta falou, do propósito de vida que a gente tem que ter, da filosofia de vida, daquilo que você escolhe em um determinado momento da vida, e quem me conhece sabe que eu venho de outras estruturas, maiores até, muito maiores, mas de uma filosofia, de um propósito de adaptar uma advocacia
para o momento moderno, para a cultura do consenso, de fazer com calma esse trabalho, de sentar com o cliente, de não estar preocupada se deu 1 hora, se deu 2, como eu vou cobrar, isso é uma outra questão. Às vezes eu cobro por hora, sim, e nem por isso eu acelero. Às vezes eu nem cobro essa conversa, preciso entender. E com isso, eu passo para uma etapa 2. Acabou? Podemos ir para a mesa? Não. Eu quero entender a da outra parte. Eu faço as mesmas perguntas, mas, gente, não é um formulário cansativo. A gente vai conversando, toma um café, se eu sinto que aquilo lá gerou muita opção, tem uns 7 opções, às vezes eu uso a lousa. Aí ele fala, você vai me mandar um relatório com essas soluções? Eu falo, não. Uma legal opinion, né, quando a empresa é bonita. Não, eu tiro uma foto e mando. Eu falo, a gente vai se reunir de novo e a gente vai limpar a área e vai pegar aquilo que funciona para esse caso, para essa empresa, vamos falar com mais gente, vamos trazer outras ideias, tal. E depois a gente também vai fazendo, e claro, não precisa ser estruturado assim, mas eu vou trazendo, às vezes, um pouco de como que ele vê que o outro lado, qual seria o pedido do outro lado, qual é o interesse do outro lado, o que será que o outro lado vai pensar quando ele pedir aquilo. E vou usando, na verdade, nada mais, nada menos que todas as ferramentas que o mediador tem com o meu cliente, mas não mediando o meu cliente, porque, afinal de contas, eu estou sendo paga para defender os interesses dele, mas para prepará-lo para ir para uma mesa de negociação ou de mediação. E, claro, e não vai dar tempo, eu não vou nem entrar nesse aspecto, mas é claro que durante uma mediação e durante uma negociação, temos idas e vindas. Então, a gente se prepara para ir para a reunião, faz a reunião, sai da reunião, faz o debriefing. O que deu certo, o que funcionou. Está aquela reunião péssima. Vamos dar uma pausa? Vamos tomar um café? Vamos mudar o tema? Vamos encerrar? Enfim, várias estratégias para a gente conduzir aquela linha, nada mais é que o planejamento, né, o plano de mediação, o plano de negociação. O que eu tenho na minha cabeça é um mindset, é uma forma de advogar. Então, para resumir, para fechar, eu estava só para concluir a minha ideia. Às vezes eu tenho isso, eu começo a falar, vou, volto, viro, mas só para fechar a ideia de que tem as idas e vindas, eu preparo o advogado, eu preparo o cliente como advogada, a gente vai para uma sessão, volta, realinha. Pode ser que tudo aquilo que a gente pensou que o cliente achava que o outro lado queria, não é verdade, ele queria outra coisa. Puxa, ele está querendo uma coisa que a gente pode dar, está mais fácil do que eu imaginava. Então, a gente vai... É uma dança, como tantos falaram aqui. Tá? E, claro, acho que tem o papel de ter os critérios, de avaliar, de ver se para de pé, não adianta... E, portanto, tem que ter conhecimento. Portanto, eu pego um pouco da fala do painel pós-almoço, que foi um painel muito rico nesse sentido de dizer sobre qualidade, sobre eficiência da advocacia, sobre compreensão do que está sendo dito ali. Não existe não saber para que caso é aquele para o qual eu vou representar um cliente numa conciliação. Pode ser conciliação, pode ser mediação, pode ser negociação. É uma conversa, tem um diálogo, eu represento o interesse, então eu tenho que saber os direitos dele, e aí tem um papel também jurídico que complementa todo esse trabalho. Então, em linhas gerais, é isso. Tomei uns 13 minutos, perdão, mas passo para vocês, depois a gente vai fazendo um bate-bola. Não, 17 não pode, porque estava todo mundo fazendo a apresentação. Obrigada, Patrícia. Maravilhosa. Mônica vai falar sobre essas habilidades, então. Boa tarde a todos e todas. Faço os meus agradecimentos aqui, vou parafrasear a Patrícia, agradecer Marcos, Sandra, Célia, Fernanda, e estou muito feliz de estar aqui nessa casa do advogado, falando para o advogado das habilidades que o advogado deve ter para funcionar dentro da mediação. Ontem ouvi, com uma certa tristeza, o número que a professora Cristina falou,
né, que 17% dos advogados fez curso específico sobre negociação para poder estar dentro da mediação. 39% não tem interesse em se informar e se formar nas habilidades para conduzir uma negociação ou uma mediação. Então, como é que a gente espera uma cultura de conciliação, uma cultura de mediação, se a gente não tem um advogado formado para isso, né? Nós somos formados por litígio, a gente sabe disso, quer dizer, sou da década de 60, mas me formei em 89, e a gente sabe que a gente é formado até hoje para isso, né? O que a gente precisa? A gente precisa formar os nossos advogados para eles atuarem na mediação. A gente precisa dar habilidade para os nossos advogados atuarem na mediação. Como é que a gente pede para o advogado não olhar no relógio, não contar tempo e falar, já deu aqui o meu tempo, vamos lá, não houve acordo? Se ele é treinado para trabalhar contra o relógio, se ele é treinado para êxito, se ele é treinado para cobrar, como o Gustavo falou, de uma outra maneira que não seja atuando colaborativamente dentro de uma mediação, né? Colaborativamente lato sensu. Aí. Esse advogado, como diz o Multa, para ter a cultura da conciliação, ele precisa ser preparado para ter cuidado com as suas perguntas e respostas, as perguntas e respostas que ele vai fazer para o cliente dele, para poder preparar o cliente para essa mediação, antes, durante e depois da mediação, né? No debriefing, como a Patrícia falou, na pré-reunião e depois da reunião, em cada step by step desse trabalho que o advogado vai fazer com o cliente dele durante a mediação. A gente precisa que o cliente saiba legitimar e envolver as pessoas, validar as pessoas que estão envolvidas, ter, por exemplo, especialização, ou não digamos uma especialização, mas ter noções de comunicação não violenta, comunicação não defensiva, né? E auxiliar o cliente dele a sair dessas posições defensivas, posições violentas, que o cliente normalmente chega, ninguém chega pronto, né? Nem o próprio advogado, nem o próprio cliente, às vezes nem o mesmo mediador, né? Ajudar a construir histórias com conotação positiva, tirar o cliente ter empatia e escuta com aquele cliente, para ele poder ajudar o cliente a se preparar para aquela reunião, ou durante a reunião mesmo, enquanto a reunião de mediação está acontecendo. Ajudar o cliente, como a Patrícia falou, a sair daquelas posições estanques e localizar interesses comuns com a outra parte, localizar opções de ganho mútuo, né? E depois pensar em critérios que também possam atender a todas as partes, critérios objetivos que possam tirar o cliente daquelas posições e pensar em opções que atendam a todos os envolvidos. Usar técnicas de negociação colaborativa. E aí, quando eu falo em colaboração, eu estou falando em colaboração lato sensu, quer dizer, ele ser um advogado colaborativo lato sensu, quer dizer, um advogado que sabe colaborar, e também estou falando da colaboração stricto sensu. E aí, queria falar um pouquinho das práticas colaborativas, que não sei se todos aqui conhecem, e aí é o advogado colaborativo stricto sensu, que para mim é o mundo ideal, é o advogado colaborativo stricto sensu atuando dentro da mediação. E o que é o advogado colaborativo stricto sensu? A advocacia colaborativa stricto sensu e as práticas colaborativas. São dois advogados que entram num processo não litigante de administração de conflitos, onde os advogados, um para cada parte, ou para cada, pode ser duas partes, multipartes, não importa, esses advogados assinam um termo de não litigância e trabalham rumo a um acordo, trabalham em conjunto, step by step, bloco por bloco do tijolo da construção de uma casa,
para chegar num acordo. Caso esse acordo não seja alcançado, esses advogados têm o dever de se retirar do processo e passar esse processo para outros advogados que aí sim vão com essas partes para o litígio. Quer dizer, é uma posição ousada, a advocacia colaborativa é ousada, e os advogados precisam ter coragem para isso, e os clientes também, né, de toparem assinar esse termo de não litigância. Mas faz toda a diferença. Esse ambiente se torna colaborativo em essência, porque os advogados sabem que perdem seus clientes e os clientes também vão perder seus advogados caso a colaboração se esvaeça. Então, é aí o mundo ideal do advogado colaborativo com a mediação. O advogado colaborativo estrito senso que é formado para isso, porque o advogado colaborativo ele tem a formação das técnicas e das ferramentas da mediação. Ele pode se cercar de uma equipe multidisciplinar, de trazer profissionais de saúde mental, profissionais da área de finanças para trabalhar em conjunto com ele, ou ele pode trabalhar isoladamente como advogado e, com outro advogado, construir aí soluções de benefício mútuo. Na verdade, eu fiquei, ao mesmo tempo, né, impactada e feliz de ouvir falar o tempo inteiro aqui na palavra resiliência. É treinar resiliência a cada momento. É você pensar, cada vez que aquilo escalar para um litígio, que aquilo escalar para um degrau a mais, dar um passo atrás e falar, não, vamos começar de novo, né? Esse advogado, ele é treinado para isso, porque ele tem muito a perder caso o caso vá para o litígio. Então, é isso. Na verdade, como a Maria Lúcia Pisotti colocou aqui, é o advogado que não fica contando o seu tempo, é o advogado que sabe ter paciência e resiliência para saber que a mediação tem várias etapas e essas etapas precisam ser respeitadas. Esse processo precisa ser respeitado como um todo para que esse processo dê certo. Não adianta nada você querer ultrapassar etapas sob pena de você condenar aquele processo de mediação a um processo inócuo e sem efetividade. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês. Prometi ser breve e fui. É isso. Foi. Parece que somos todos terroristas aqui, não é essa a ideia, tá? Mas eu queria fazer uma provocação, né? Nós combinamos que antes da Sônia trazer a conclusão aqui do painel e um tema mais específico, eu ia comentar um pouco, né, diante desse advogado negociador que a Patrícia falou e que tem essas habilidades aí treinadas, seja de um advogado colaborativo, seja de um advogado que aprendeu a fazer negociação, que eu ia olhar isso um pouquinho pelo lado do mediador, né? Já que há muito não advogo mais. Então, a minha pergunta para vocês é muito, muito simples. Quem aqui é advogado? Levante a mão. Também sou, eu pago a OAB, né? Sou advogada, pago a OAB, tenho carteirinha, sou advogada. Eu não advogo, mas sou advogada. Quem é mediador? Então, agora a próxima pergunta. Quem aqui acha que advogado atrapalha a mediação? Não, mas espera, não fez isso, é uma pergunta diferente. Adorei o sincericídio de Cecília. Então, tem advogados que atrapalham a mediação? Tem. Então, tem, é isso mesmo. Falei disso no curso ontem, né, Beatriz? Tem advogado que atrapalha a mediação? Tem. Agora, isso não significa que advogados atrapalham a mediação. Advogado ajuda muito na mediação. Se ele souber o que é mediação, se ele tiver essas habilidades,
né? E daí entro eu, né? A catequista. Eu falo que eu sou a catequista da faculdade, né? Cecília também dá aula para as crianças, né? A gente vai lá falar para os adolescentes, né? Explicar para os adolescentes o que tem para aprender, ou como é que ele pode ser um advogado melhor, porque sabe fazer muitas coisas e não uma coisa só, né? Que não existe um remédio só para doença, que conflito pode significar muitas coisas diferentes e a gente tem tratamentos diferentes para tudo isso. Então, assim, eu acho que a mensagem muito curta que eu quero passar é o seguinte: se a gente é mediador, advogada, assim, não é todo mundo que é advogado, mas a grande maioria aqui, nesse caso, e a gente pode falar de uma forma geral, né? Silvana, que está aí há tantos anos militando em tantos sejusques, né? A maioria é advogado. Não são todos, mas a maioria que acha que advogado atrapalha é advogado, né? Como é que a gente, que é advogado, acha que advogado atrapalha? Por que então a gente atrapalha? Não, a gente não atrapalha porque a gente já estudou mediação, então a gente já pulou de nível, né? Já fez o upgrade. A gente tem que fazer esse upgrade. E isto é o nosso trabalho. O nosso trabalho, não só da Sandra e da Cecília, de quem mais está dando aula para os adolescentes na universidade, porque adolescente hoje vai até os 25, mais ou menos, né? Mas não é só isso. Né? Isso é importante, o MEC fez. Eu vou dizer, tem uma outra coisa que é importante nessa história de educação dos advogados. O seguinte, outro dia eu fui dar aula na pós-graduação da Fernanda e eu falei isso para os alunos: vocês têm que fazer mestrado e dar aula em faculdade. Porque o que acontece é que o MEC obrigou as faculdades a terem aula de conciliação e mediação, mas eu trabalho em uma das faculdades que eu trabalho, eu sou uma pessoa de 5, 6 que dão aula dessa matéria. Eu sou a única que é mediadora. Então, o que os outros 4 ensinam, sendo que eles são do departamento de processo? Eles ensinam assim: esse artigo 334 odeia. Né? Então, assim, também não adianta ter a disciplina. Tem que ter professor para a disciplina, percebe? Tem que ter professor para a disciplina. E eu não vou dar conta, nem Cecília. Não vamos dar conta de dar aula para toda a humanidade. São quase 100 faculdades de direito na cidade de São Paulo. A gente não dá conta. Precisamos de pessoas que queiram dar aula para adolescentes. Não é fácil, né? E para pessoas que não querem saber do que é mediação. Porque é um trabalho de conquista. Eles foram lá estudar direito. Eles não foram lá para te escutar. Então, é um trabalho que tem que envolver sedução e tudo mais. Então, não é que você vai ser... Eu sei porque eu sou professora de Direito Civil originalmente. Você é de processo. Então, quando você dá aula de processo, os alunos te recebem de outro jeito, né? Eu, quando eu dou aula de civil, é uma coisa. Quando eu dou aula de mediação e arbitragem, já é outra. Completamente diferente. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de puxar eles para a gente. Tá? Então, primeira coisa, essa coisa da educação. Segundo, os que já foram, não estão mais na faculdade, nós temos que ensinar com aula particular. Tem curso também. A ESA, a gente tem fomentado fazer cursos, a gente vai dar... Ontem era meu aniversário, eu saí daqui e fui lá para Ipiranga, a Beatriz está de prova, fui lá para Ipiranga. Mas ganhou bolo de aniversário. Ganhei bolo, parabéns e tudo mais. Obrigada, Ipiranga, ó. Mas a gente está fazendo isso, de ir falar para os advogados: a OAB tem feito esse trabalho. Também somos poucos para fazer esse trabalho, mas a gente faz, não é, Adriana? Eu faço, me chama, eu vou, nem que seja virtualmente, eu vou. Agora, tem um outro jeito de ensinar advogado, que é dentro da sala de mediação. É o mediador com o advogado. O advogado veio ali, ele não sabe o que é, ele não gosta. Ele não sabe, mas ele não gosta. E se ele sabe, ele tem uma péssima primeira impressão, porque essa é a maioria das impressões que os advogados têm, porque não gostaram, porque não sabiam que era a primeira vez, então já continuam não gostando, né? É esse o advogado que a gente, na sala de mediação, tem que conquistar. Tá? Como?
seduzindo, persuadindo, né? É isso, é isso. A gente faz perguntas, a gente aprende em curso de capacitação a fazer perguntas muito idiotas. Desculpa, você está na frente de um cliente e um advogado, aí você olha para o advogado e fala assim, o senhor já participou de alguma mediação? Você quer que ele, na frente do cliente dele, numa sessão de mediação, diga o quê? Não, nunca, me explica. Não, ele quer te comer vivo, né? Você está colocando ele, né, numa cilada na frente do cliente dele. Então, vamos mudar, a gente não aprende a se comunicar, então vamos mudar, né? Dizer assim, doutor, eu sei que o senhor sabe o que é mediação, mas como o senhor não me conhece, eu vou contar como é que eu faço, né? Então, a gente tem, olha, muito obrigado que o senhor veio aqui hoje, né? Eu já tô pensando num homem branco, cis, de 40 anos, que nem a gente estava falando antes, desculpa, né? Pode ser, doutora, né? Vamos mudar. Que bom que você veio aqui hoje, a gente está aqui para colaborar, vamos trabalhar junto, vamos fazer uma parceria aqui nós dois. O que eu espero de você? Eu espero que você faça isso, eu espero que você incentive o seu cliente a falar. A gente não fala, não é para falar, é o seu cliente. Se você fala para o advogado, você não pode falar, ele chama prerrogativas. Né? Você fala assim, olha, você me ajuda a dar voz para o seu cliente? Pede ajuda. Tá bom? Posso só falar uma perguntinha? Quando a gente tem que fazer isso, nós advogados, com o advogado da outra parte? Olha, Também. eu não estou aqui para brigar, então, mas estou aqui para fazer o então, negócio, mas é legal somos amigos. Quando tem um advogado preparado para mediação, e já fiz isso, muita mediação extrajudicial, em Câmara mesmo, mediação empresarial, um advogado super bem treinado para mediação. E o outro que nunca foi em nenhuma outra mediação que não tenha sido na Justiça do Trabalho. Tá? Quando ele chega ali, numa Câmara, ele não sabe o que está acontecendo, porque o procedimento de Câmara ainda é mais diferentão ainda do que do Sejusc. Quando tem um advogado que conhece, eu já vivi isso, né? Das pessoas, da pessoa que está me chamando de doutora, e daí o outro advogado fala, não vai chamar a Sandra de doutora, né? Aqui é Sandra, João, José, né? A gente está num ambiente informal, estamos conversando, né? Então, assim, às vezes, é isso, é o pedagógico de um advogado ensinar para outro advogado que é mediação, mas, assim, convidando ele a participar de uma maneira mais inclusiva, mais empoderada. A gente tem que empoderar os advogados para eles gostarem, gente. Não adianta você falar assim, olha, aqui você não é nada, você só vai dar um conselhinho, mas você fica quietinho, só se precisar de você, você vai chamar. Gente, assim, primeiro que não é verdade. Segundo que isso só estica essa conversa advogados, mediadores, essa polarização que se criou, esses estereótipos, esses preconceitos. Advogado não atrapalha a mediação. Não quero mais que Cecília Aspertia responda aí. Não, ela estava equivocada. Estou brincando. Então, assim, cada vez menos a gente quer advogados que atrapalhem a mediação. Por quê? Eles fazem isso sem querer, porque eles não sabem. E somos todos nós mediadores que temos que ensiná-los. Tá bom? Fala. Uhum. Na ESA, você está falando? Ótimo, vamos fazer esse... Flávio Tartucci, por favor. Fernanda vai mandar o recado. Ele está no Senado hoje, mas... Incluir a aula de mediação nos outros cursos da ESA, não só na mediação. Isso é muito interessante. É verdade. Eu vou te dizer que eu já tenho uma pós de processo civil na ESA, em que eu dou aula há algum tempo, que eu dou aula, eu tenho um módulo de mediação. Mas, assim, depende muito do coordenador, você tem razão. Acho que a ESA tem que dar um incentivo maior. Flávio Tartucci, Fernanda Tartucci vai falar com o Flávio Tartucci assim que ele voltar de Brasília.
Então, eu vou falar com o Flávio Tartucci. Eu fui catequista de Flávio Tartucci também, um dia. Não gosto nem de lembrar, mas fui professora de Flávio Tartucci. Estou preocupada Sônia, com o tempo. Sônia, vamos lá. A Sônia vai falar aqui da nossa casa, do programa de conciliação que nós temos aqui na OAB e das novidades que este programa tem. Obrigada, Sandra. Boa tarde a todas e todos. Eu quero primeiramente agradecer aqui o convite, a oportunidade, na pessoa da Sandra, do Marco Lorenzini, a Célia, a Fernanda, muito obrigada e parabenizar também pela organização. Eu atuo na mediação desde 2014. Agora, uma visão bastante otimista com relação ao papel do advogado, eu vejo um avanço muito forte. Sim. E eu acho que a tendência é melhorar, porque eu me lembro daquela época, quer dizer, a resistência era muito grande, a dificuldade para fazer a sessão era muito grande. Hoje, a postura do advogado está bastante diferente, bastante colaborativa. E, como a Sandra falou agora, é importante a forma do mediador se dirigir ao advogado, muito importante nesse sentido. Eu estou como coordenadora do núcleo de OAB Concilia desde janeiro de 2022, a convite da Fernanda, a qual eu agradeço. E eu acompanho aqui pela Secretaria das Comissões a evolução de acordos, né, e como funciona o OAB Concilia nas subseções. Eu queria, por favor, pode colocar o slide. Quando eu peguei o projeto, nós estávamos aqui, eu recebi a informação de 113 subseções que utilizam o projeto OAB Concilia. Agora, eu pedi um levantamento mais atualizado, foi feito agora em agosto uma pesquisa nas subseções do interior e da capital. Nós tivemos a resposta de 57 subseções. Eu sei que nós temos aqui, né, bastante presidentes de comissão de subseção. Aqueles que não receberam a pesquisa, por favor, depois façam uma comunicação nesse sentido. Nós tivemos essa informação dessas subseções que utilizam o projeto OAB Concilia. E nós temos mês a mês, agora o outro slide, o percentual de acordos que é feito mês a mês. Nós tivemos aqui de janeiro até agosto, o projeto OAB Concilia dá um percentual de acordos entre os pedidos agendados de 90%. Quer dizer, nós superamos aqui a questão tanto as mediações, as conciliações do Poder Judiciário, tanto no Judiciário Estadual como no Federal. Então, nós temos aqui um percentual de acordos muito considerável. E nós temos o pedido aqui de todas as subseções de reestruturar o projeto OAB Concilia, ou seja, uma modernização. Claro, cada um com a sua peculiaridade, com a sua especificidade, né, aquela subseção que realmente utiliza. Nós fizemos em Pinheiros, desde 2016, que eu estou lá na comissão, nós éramos em 3, o presidente, mais 2 membros na comissão. Precisa implantar o OAB Concilia, o presidente veio nos falar. Aí nós falamos, o OAB Concilia, né, ali na comissão de mediação e conciliação, e aí a comissão começou a aumentar, né, os membros começaram a aparecer na comissão, interessados, os advogados interessados, e fizemos, então, vamos fazer o projeto OAB Concilia. E por que não fazer um projeto com um mediador? Nós sabíamos que Jabaquara, a subseção de Jabaquara, já tinha esse projeto. Aí, conversando com Jabaquara, nós fizemos o projeto OAB e chamamos o OAB consensual. Por que não o OAB Concilia? Porque o OAB consensual
por ter a figura do mediador. Aqui eu convido a gente refletir nessa questão do AB consensual. Aí nós fizemos em 2017, nós estávamos, a subseção de Pinheiros era uma casa, né, pequena, tinha dificuldade na instalação, aí o consultório odontológico foi desinstalado e ficou para a sala de mediação. Não chegamos a fazer nenhuma mediação presencial. Entrou a pandemia, e aí nós, como vamos fazer? Aí entrou a possibilidade de fazermos a mediação virtual. Aí começamos, então, desenvolvemos com o Carlos Savoy um sistema de gerenciamento Trello para desenvolver o programa junto com a plataforma Teams da mediação virtual. Fizemos em 2020, 2021, fizemos 21 mediações com 60% de acordo com a figura do mediador. Então, fizemos uma parceria lá que foi determinada pela presidência da subseção com o escritório experimental. O escritório experimental, então, nos ajudou para fazer, ou recebia alguns pedidos de mediação, e fazíamos, tinha todos os mediadores, né, advogados mediadores que atuavam só na mediação de forma voluntária, com a planilha de atuação, de disponibilidade de cada mediador. Então, era à medida que se recebia esse pedido de mediação, ia para o mediador. Mas nós, na comissão, também tinha advogados que conheciam a mediação, com curso de capacitação, mas que não praticavam a mediação, e sim só a advocacia. E posso trazer pedidos de mediação? Sim. Então, tivemos uma advogada lá que, inclusive, tem essa visão que o Gustavo falou muito hoje, né, de ganhar dinheiro na mediação, da mesma forma com que ele fez a exposição, e dizendo, e animada, porque a mediação, o advogado pode ganhar dinheiro na mediação. E fizemos essas mediações em 2021, e hoje também, depois ficou um pouco suspenso o projeto, depois nós retomamos, e hoje nós estamos fazendo, já fizemos 8 esse ano, de mediação também na faixa de 70% a 75% de acordo. Então, a ideia é reestruturar o projeto de mediação da OAB Concilia para colocar a figura do mediador, né? Então, esse projeto nós fizemos uma minuta, encaminhei aqui, está em análise agora para a diretoria, e vamos aguardar aí. Em 11 de agosto, a OAB aqui assinou um convênio com o Ministério da Justiça, através da Secretaria da Justiça, com o projeto Casa de Justiça. Sandra, eu queria que, se você puder falar um pouquinho, eu acho que é um projeto bastante interessante. 20 segundos. Isso. Teve apresentação aqui, né, na casa, a assinatura do termo das casas de justiça. Então, nós teremos, e a Fernanda Tartucci já está cuidando disso, junto com o Ministério da Justiça, um projeto que ela pegou para cuidar pessoalmente. Todas as casas do advogado serão um dia casas de justiça. A gente vai começar por 2 comarcas de interior, uma menor e uma maior, para estruturar esse sistema na qual ela vai trabalhar, mas essas casas de justiça, elas terão atendimento à população. Então, esse é um acordo da OAB de São Paulo com o Ministério da Justiça para a gente implementar serviços não só de mediação, mas de atendimento à população também em outras áreas, por exemplo, justiça restaurativa e outras coisas foram ditas aqui no dia do lançamento e da assinatura do termo, para que o atendimento seja feito não só da OAB Concilia para o advogado, mas que a pessoa possa procurar a casa do advogado para encontrar ali um advogado e para encontrar ali essa estrutura que já atenda dentro da própria OAB.
que não seja necessário buscar exclusivamente o SEJUSC pré-processual ou processualmente. Mas... Sandra, só um minutinho, por favor. Tá. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu quero agradecer e parabenizar a presidente da comissão da subseção de Bragança Paulista, Marcela Araújo, que desenvolveu e implantou o projeto AB Concilia, e, na sequência, ela implantou o projeto, agora bem recente, da figura do mediador. Então, ela já está divulgando aí o FLY, com esse projeto AB Concilia, com o mediador. Parabéns, Marcela. Então, a gente vai ver que a própria OAB vai expandir a forma de atender a própria população, tá bom? E a gente vai falar mais disso conforme o projeto seja desenhado. Começou agora as primeiras reuniões de Ministério da Justiça com a OAB para desenhar mesmo. É um desenho aí de um sistema grande, né? A OAB tem muita capilaridade no estado, né? Então, no estado de São Paulo. Então, é a possibilidade de expandir enormemente esse atendimento, esse acesso à justiça às pessoas, né? E, de novo, né, nós nos colocando como protagonistas de oferecer o trabalho, não só ficar reclamando que o serviço não é oferecido pelo Estado, tá bom? Eu vou encerrar essa mesa, porque a gente já está super atrasado, né? E convoco o Zé Mangini a chamar a próxima. Muito obrigada por vocês que estão até aqui. Mas antes de chamar a próxima mesa, vamos fazer um sorteiozinho rápido? Ele sempre me pega para fazer sorteio. A Sandra já falou Já. a data do Tomás, a Patrícia já falou a data da Sofia. Mônica? Não, falou a data Não da falou? Sofia. Então, Sofia, Paty. Não vou poder mentir, 21 de outubro. 21 de outubro, data próxima, 21 de outubro. Eu acho que esse segundo semestre está muito... Olha lá. 9 de outubro, nós temos... 9 de setembro, tá. Pelo menos se manifestou. Eu sou 27 de setembro, se ninguém tô mais se perto. manifestar, ali no fundo eu vi alguém. 11 de setembro está mais perto que dela. Claudinha. 29 de novembro. mais perto. 5 de novembro, estamos perto. Está perto. Então vem aqui. Vem aqui. Um livro Mediação de Conflitos, coordenado pela Luciane Moesa de Souza, com texto da doutora Célia, texto do professor Freitas. É um livro extremamente interessante que a Célia poderá depois autografar. Sônia, filha, 16 de junho. Se for próximo, 16 de junho. Mas você já ganhou. Junho. 3 de junho? 30 de junho? Não. Não. 5 de julho, você faz, que nem eu? Então vai pegar que você está mais próximo. Junho. Quê? Vem também pegar. Livro Reflexo sobre o caminho, sobre caminhos além do judiciário. Mas não agora, nós vamos agilizar. Ok. Aí, ganhou o seu Mediação Empresarial Experiências Brasileiras, volume 2.